Esperança e vida espiritual parte de uma constatação mais ou menos evidente, mais ou menos óbvia, e que é a seguinte: o sentido da esperança tem emergido na história em contexto de adversidade. É sobretudo quando o esforço da crise, quando os desencontros das quedas acontecem, é nesse contexto adverso que surge a esperança. Poderíamos nós perguntar então, mas é a virtude dos pobres? Certamente dos humildes sim, mas sobretudo dos construtores. Eu penso em Abraão, do qual disse São Paulo esperou contra toda a esperança. E em que contexto é que Abraão esperou contra toda a esperança? Naquele contexto de quem estava à espera, na expectativa da realização de uma tríplice promessa, que o diacho da promessa não se realizava, não vinha, não acontecia. Vais ser pai de uma enorme multidão, nem um filho. Vais ser possuidor de uma terra. E reparem o que é a contrariedade da história. O primeiro pedaço de terra que Abraão adquiriu foi para sepultar a sua mulher Sara, uma sepultura. Vais ter uma pátria. E Abraão foi aquele que deixou a sua terra e gostava de alcançar finalmente uma pátria. Depois vem Jesus, também ele, incansavelmente referiu e falou de esperança. Uma esperança realizada, uma esperança que tinha as conotações de um reino de Deus que chegou, que era justiça, que era paz, que era fraternidade, mas o contexto onde operou Jesus, vocês sabem qual foi? Uma terra invadida por uma superpotência que era Roma e que, perdoem uma expressão forte, era brutal no trato daqueles que a ela estavam subjugados. Era uma terra que se falava de fraternidade, mas onde havia traição recíproca, do qual Judas é apenas um exemplo. E foi nesse contexto que Jesus fez ressaltar a esperança. Depois veio São Paulo, o qual é conhecido como o grande poeta da esperança, o qual escreveu coisas maravilhosas acerca da mesma. Desde logo, quando nos disse: se Deus está por nós, quem pode estar contra nós? E quando Paulo escreveu essas palavras, onde é que ele estava? Na prisão. E, no entanto, ele tinha a certeza de que Deus era sempre por nós. Os séculos passaram e tudo se manteve igual. Kant, também ele, vamos chamá-lo em questão, quando formulou aquelas 3 famosas perguntas, que de certa forma sintetizam o essencial da realidade da vida e da existência. Que posso conhecer? E respondeu com a crítica da razão pura. O que devo fazer? E respondeu com a crítica da razão prática. Mas depois fez também uma pergunta sobre a esperança. Que me é lícito esperar? E respondeu com a tal metafísica dos costumes, com a crítica da faculdade do juízo. E em que contexto é que Kant falou de esperança? Fê-lo naquele contexto típico da modernidade, onde a força da imanência tinha bloqueado todos os acessos à transcendência. Kant era um homem que lá em Königsberg, Natal, onde ele viveu, onde ele trabalhou, onde ele ensinava, mas ele sentia-se sufocado. Que me é lícito de esperar? Ele queria ir mais além. E por isso eu continuo a dizer que a esperança é uma virtude dos construtores. Isto porquê? Porque nitidamente essa atitude construtiva, essa atitude que é a luz e que o ser humano sente dentro de si, claro, não pode provir da realidade, não pode provir dos acontecimentos, não pode provir da terra. Então qual é a origem desta atitude, desta força que nós chamamos de esperança? Só pode ser do alto, só pode vir de Deus. E por isso a Igreja reconhece que é uma virtude teologal, que tem a sua fonte
naquele Deus que nos nossos corações derrama o seu amor, a força da sua abertura ao ser humano, que se traduz em fé, e depois Deus derrama em nós a esperança. E com essa esperança em nós tornamos-nos construtores de história. Nós tornamos-nos construtores de caminho. Construtores de esperança. Porque a esperança é fonte. É com ela, a partir dela e é mediante e através dela que nós somos colocados naquela iminência de olhar para a história e não nos acontentarmos apenas com uma narrativa que começa e que termina ali. Imagina tu o que é quando estás na iminência ou na presença de um problema daqueles verdadeiramente impossíveis de resolver, irresolvíveis, e no entanto, com esta atitude, com esta força e com esta luz que é a esperança, tu consegues descobrir uma porta, aliás, um caminho que essa mesma situação e circunstância te indica e te coloca. Não é uma meta, mas é um caminho. Aquilo que a esperança te dá. E por isso, então, a esperança emerge, sobretudo, com dois caráteres. Para o cristão, não é possível dissociar a esperança de uma certa visão escatológica. Não é possível falar de esperança se não falamos de céu. Peço desculpa. Se eu não fizer isso, sabes do que é que eu estou a falar? Posso estar a falar de otimismo, posso estar a falar de resiliência, posso estar a falar de expectativa, mas a esperança é uma outra coisa. A esperança arrasta-me para a escatologia, para a transcendência. Vou repetir a palavra, para o céu. E como é que eu vou viver esta esperança no meu dia-a-dia? Jesus foi claro a esse propósito. Quando me indicou os padrões, os paradigmas, as referências com as quais eu viver e com as quais eu construir a história. Desde logo, com a justiça, claro. A justiça é o acontecer deste céu já aqui na terra. A paz, valor fundamental de toda a Escritura. Aliás, tem este detalhe exegético, imaginem. Para todos os bens, a Escritura apelida-os de bênção. A vida é uma bênção, a família é uma bênção, a terra é uma bênção. E a paz, bênção das bênçãos. Sobre a paz, todas as outras bênçãos acontecem. É o céu a acontecer na terra. Que Jesus raramente usava céu. Os exegetas explicam no porquê, dizem que é uma referência muito teocêntrica e, portanto, falava de reino dos céus, de reino dos céus, dos valores do reino dos céus. Construir o presente a partir destes valores, da justiça, da paz, da fraternidade. Onde é que há mais céu? No paraíso, quando lá chegarmos? Ou quando eu, numa avenida de Lisboa, à beira de um passeio, conseguir levar a minha mão com ajuda, ou então oferecer a um outro os meus ouvidos para acolher e para escutar a sua história? Porque a esperança chama-nos a esta urgência de sermos construtores do céu já aqui na terra. É uma das suas facetas. A outra faceta da esperança é o amor. Qual será a coisa mais terrível que alguém pode ouvir? Qual é a palavra, na vossa opinião? Para mim é uma. É quando alguém chega ao pé de outro alguém e lhe diz: de ti não espero mais nada. É o ser humano no seu término. É o ser humano numa declaração quase da sua total, absoluta e quase contundente inutilidade. Não esperar nada de alguém equivale a matar essa pessoa. Agora, quando nós ousamos dizer a quem quer que seja: eu de ti espero tanto, eu de ti e em ti
depus tanta esperança. É uma expressão que brota não apenas da razão, do cálculo, da captação da evidência, mas é uma expressão de amor. Por isso, sim, meus caros, só é possível esperança quando há amor. Quando não há amor, falta como que o ADN, a alma, a coluna vertebral da nossa esperança. É por isso, então, que a esperança se torna compromisso com a justiça, compromisso pela paz, compromisso pela fraternidade, compromisso pela tolerância, compromisso pela promoção dos direitos humanos, da sua dignidade. A esperança, portanto, e ser construtores de esperança é isto mesmo. Pediram-me também para uma palavra sobre a espiritualidade. Eu vou ser muito simples, vou já acabar. Tive um professor que era magnífico. Era o padre Split, um jesuíta que vinha lá dos países lá dos Balcãs. E ele era espetacular. E então ele, de uma forma muito sintética, começava por nos explicar Perdão, ele não explicava nada. Ele primeiro perguntava: o que é espiritual? O que é espiritual? E reparem a resposta que ele dava. Espiritual é tudo aquilo que, na força do Espírito, me fala de Deus, me aproxima de Deus, me comunica a Deus, me coloca em diálogo com Deus e me torna conforme a Cristo. 5 coisas. O número de dedos que a gente tem. Eu vou repetir. Espiritual é tudo aquilo que, na força do Espírito, me fala de Deus, me aproxima de Deus, me comunica a Deus, coloca-me em diálogo com Deus e torna-me conforme a Cristo. Ele dizia isto e depois perguntava, literalmente: o presunto é espiritual? Exatamente, nós só rimos uma vez. Depois começámos a fazer assim. Porque tudo aquilo que me fala de Deus, me aproxima de Deus, me comunica a Deus. Eu poderia agora estar aqui a partilhar convosco as circunstâncias da vida de pessoas concretas, vividas por elas como facto espiritual. Uma traição é espiritual? Se me abre a oração, vou agora falar um bocadinho, entrar no vosso terreno. Para mim é terreno minado, não é? Uma queda abrupta da bolsa é espiritual? Pode o ser. Se tu faças um gráfico de Excel, começas a pensar não apenas nos números, mas a ver pessoas que vão sofrer as consequências daquilo e tu dizes: meu Deus, ajuda-me. Explicar isto é uma coisa que acontecia muito frequentemente lá na minha aldeia. Por vezes nesta fase, olha, mais ou menos neste tempo do ano, caía aquele granizo e havia lá pessoas que para viver viviam ainda do que conseguiam cultivar na terra. E reparem, eu testemunhei 2 formas diferentes de interpretar e de reagir ao mesmo fenómeno. Havia aquele homem, mas aí, quando caía isto do céu e que destruía as vinhas e as colheitas e não sei o quê. Aquilo era lá, aquilo parecia um canhão disparatado, mesmo arranhado. Mas também conheci aquela pessoa que, face à perda de tudo, se punha de joelhos e ia falar com Deus, porque era já o 2º ano consecutivo que tinha perdido tudo e que tinha, enfim, tantas carências, tinha tantas necessidades a corresponder. Como é que eu faço isto sozinho? O que é a espiritualidade? Mas no concreto, é quando tu te sintonizas exatamente com Ele, a partir e através daquilo que estás a viver. Nunca se esqueçam. A maior adversidade, o maior fracasso da vida pode ser um facto espiritual. E isso é a espiritualidade. É quando eu santifico, já agora vou usar esta palavra, é quando eu santifico a minha vida a partir exatamente da minha interioridade.
se a minha interioridade, e termino aqui, se a minha interioridade estiver habitada não só pelo Cristo em mim, mas por todos os dons que Ele me proporciona, pelo amor, pela esperança e pela fé, então significa que esse Deus eu reconheço em tudo aquilo que me circunda, em tudo aquilo que eu realizo e em tudo aquilo que eu vivo. Vá, força, construtores de esperança, e fazemos um mundo novo. Obrigado.